Lucas, no capítulo de número 24, e nós vamos ler a partir do verso de número 13, e vamos conversar sobre o tema Caminhando com Jesus. O texto de Lucas, do capítulo 24, no verso 13, nos informa o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, impedindo de reconhecê-lo. Eles lhe perguntaram: sobre o que vocês estão discutindo, conversando enquanto caminham? Eles pararam com os seus rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus, e de todo o povo também. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter sido uma visão de anjos, ter visto uma visão de anjos, e que disseram que ele não estava lá mais vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram em crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista de todos. Perguntaram um ao outro: não estava queimando em nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. E diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar mais uma vez? Deus, a palavra que nós lemos, a gente tem absoluta certeza que ela é fonte de vida eterna. E como fonte de vida eterna, a gente quer um pouco dessa porção, a gente quer um pouco dessa palavra, a gente quer o entendimento desse texto. A gente quer mudar de vida, alinhar o nosso caminhar ao que o texto tem ensinado e ensinará para a gente. Nessa noite, nesse momento, abençoa a todos e todas, que essa palavra chegue ao nosso coração. Essa é a oração que te fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta é uma história narrada pelo evangelista Lucas, um material exclusivo de Lucas. Apenas uma pequena referência sobre Marcos, apenas 2 versículos sobre a estrutura que esse texto traz para a gente. Mas Lucas detalha acerca
de 2 discípulos que saíram de Jerusalém, percorrendo cerca de 11 quilômetros até uma aldeia chamada Emaús. Uma aldeia que, segundo estudiosos, ela é inexpressiva, não há muita referência, muita fala, muita importância. Não diz ser um lugar proeminente, Emaús, mas diz que os discípulos caminhavam até este lugar, esta aldeia, esse vilarejo chamado Emaús. Quando a gente começa a olhar para o texto e lendo o texto, a gente tenta entrar na história, a gente tenta se colocar dentro desse texto e compreender cada enunciado, compreender a cenografia do texto, compreender o ambiente vivencial do texto, compreender as falas que se articulam em Jesus e também com os discípulos que ali estavam caminhando. E claro, ao analisar, ao olhar, ao tentar entrar nessa dimensão do texto, a gente vai se encontrando, a gente vai se achando, e a gente vai aplicando as verdades desse texto na nossa vida, no nosso contexto de vida, e a nossa alma vai se alegrando, vai se entristecendo em alguns momentos, e vai se revigorando em outros momentos, porque é assim que funciona a palavra de Deus. Ela nos auxilia, ela nos provoca, ela ilumina cada canto escuro da nossa alma, ela nos faz perceber dimensões de nós mesmos, do ser, que a gente não consegue perceber sem esse contato direto com o texto bíblico, com o texto da palavra do Senhor. Eu separei 4 situações que a gente pode observar no processo de caminhada com Jesus. O texto fala de 2 discípulos que caminhavam e que não perceberam Jesus perto deles. Assim também como esses discípulos, nós estamos em caminhada. A igreja de Cristo Jesus caminha. Ela parte de um porto histórico rumo a um porto escatológico. A igreja, ela vivencia uma realidade de caminhada. Eu caminho como igreja, você caminha como igreja. Aos percalços desse caminho, a gente vai se orientando pela palavra de Deus e a gente vai reconduzindo-nos ao caminho e deixamos de andar serpenteando, achando o local, o jeito, a maneira de andarmos segundo a vontade de Deus. Primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração e na tua vida como lição desse texto. Não importam as circunstâncias, Jesus sempre caminha com a gente. Você ouviu o que eu falei? Não importam as circunstâncias, Jesus sempre caminha com a gente, Jesus sempre caminha com cada um de nós. Se a gente vai olhar aqui para o texto, for olhar para o texto, nós vamos perceber que há nos discípulos medo, decepção, existem expectativas frustradas, existem aqui no texto uma espécie de fé desestimulada, porque eles estão saindo de Jerusalém, o lugar em que eles deveriam ficar está, como Jesus mesmo orientou, e indo para um lugar sem expressão alguma. Eles estão mudando de realidade. Eles estão saindo do caminho, eles estão deixando a proposta de Jesus. Os discípulos aqui no texto estão tomando um caminho diferente, eles estão esquecendo da promessa de Deus. Aqui no texto os discípulos estão com dificuldades em lidar com o sofrimento, mas não importam as circunstâncias, Jesus sempre anda conosco, Jesus sempre está ao nosso lado, Ele sempre está com a gente. Não é muito diferente o momento que a gente está vivendo. Um momento de frustração, um momento de dor, um momento de estar com expectativas frustradas. Muita gente planejou muita coisa para esse ano de 2020. Nós estamos vivendo a decepção de projetos não realizados, concretizados. A gente está vivendo um cenário em que é desestimulador, em que cada vez mais tenta abater, tirar a nossa vida do caminho que Cristo tem proposto para nós. Os discípulos estão tomando um outro caminho. E interessante aqui no texto, que a iniciativa de procurar os discípulos, de estar com os discípulos, é de Jesus. Jesus, aqui no texto, ele é atraído pelo estado de espírito dos discípulos e pela conversa que os discípulos estão trocando entre eles. Conversa de frustração, conversa de decepção, conversa de fuga, conversa de medo. Jesus se aproxima dos discípulos atraído pelo estado de espírito.
como eles estão abatidos, desestimulados, Jesus apresenta-se aí. Jesus chega aos discípulos, Jesus conversa com os discípulos, Jesus pergunta: que palavras são essas que vocês caminhando trocais entre vós? Jesus começa a perguntar o que está acontecendo, que conversas são aquelas que eles estão conversando entre eles. E aí eles vão abrir o coração e vão dizer as que dizem respeito a Jesus, o Cristo, varão, profeta, poderoso em obras, mas só que ele foi crucificado, se bem que disseram que ele iria ressuscitar faz 3 dias, e cadê ele? Não ressuscitou e a gente está aqui. Eles abrem o coração, eles falam do que está sentindo, eles dizem para Jesus o que está acontecendo agora na sua caminhada de fé. Mas o mais importante é que Jesus, ele não se separa, Jesus não os deixa na caminhada, mesmo tomando um rumo diferente, mesmo com medo, mesmo frustrado, mesmo na incerteza, mesmo na ausência da esperança. Porque se você verificar comigo o verso de número 21, eles vão dizer assim: e nós esperávamos. Percebam que aqui o uso do imperfeito do verbo esperávamos nos dá a ideia de que eles já tinham perdido a esperança. Eles já tinham perdido a esperança em Jesus. Eles não estavam mais estimulados na sua fé, estavam desanimados, estavam voltando a buscar um outro caminho, um caminho alternativo. Eu não sei o que tem se passado na sua vida, no seu coração, não sei quais são os aspectos e elementos que são agregados aí no seu coração e na sua alma, mas eu sei que Jesus, não importa as circunstâncias, Ele sempre anda com você, Ele está ao seu lado. Aí você pode me dizer: mas eu estou falando, parece que Ele não está ouvindo. Eu estou orando e pedindo que Ele venha intervir na minha situação e parece que até agora nada. Não se engane, Jesus está assim com você. A Bíblia vai dizer aqui no texto que os olhos dos discípulos estavam como que fechados. Eles estavam tão envolvidos com os acontecimentos, com as situações, com a decepção, com a tristeza, com a frustração, que eles não estavam conseguindo olhar e perceber que aquele que acompanhava, que estava com eles, era Jesus. Talvez você esteja assim também. Você não tem conseguido perceber Jesus na sua caminhada de fé. São tantas situações, são tantas coisas, que você não tem conseguido sentir Jesus perto de você. Mesmo que a palavra parece que arde em você, mas Jesus, cadê Jesus? O texto nos revela, nos mostra que caminhando com Jesus, a gente tem absoluta certeza de que Ele, não importa as circunstâncias, Ele nunca deixa de caminhar com a gente, Ele nunca deixa de caminhar conosco. Uma segunda lição que esse texto traz para a gente é que não importa a dor e o sofrimento, a nossa dor e o nosso sofrimento não podem anestesiar a nossa fé. Todos nós passamos por momentos de dor aguda, profunda, e momentos de sofrimento. Há uma teologia que diz que o servo de Deus, a serva de Deus, o cristão, não pode, não deve sofrer. O sofrimento faz parte da existência. Essa é a grande pergunta, a grande interrogação do livro de Jó. Por que o justo sofre? No finalzinho vem a resposta: e morreu Jó farto de dias. O justo sofre porque ele é humano. Enquanto estivermos sujeitos a esta existência, nós estaremos sujeitos às intempéries da vida, e o sofrimento vai sempre cruzar as avenidas da nossa vida. Quando o texto fala que os discípulos estavam com dificuldade de lidar com o sofrimento, eu me identifico com esse texto, talvez você se identifique também. Há uma dificuldade dos discípulos de compreender o sofrimento na pessoa de Jesus. Eles dizem: olha, Jesus foi crucificado. Eles dizem: olha, crucificado, ele foi condenado à morte. O verso 20 vai dizer isso. E o verso 21 vai dizer que esperava que ele fosse remir Israel. Eles não entendem o sofrimento no outro, no Cristo, e eles não entendem o sofrimento, não conseguem lidar com o sofrimento dentro deles, neles mesmos, porque eles estão sofrendo com a morte do Cristo e com tudo o que está acontecendo. Muitas famílias, muitas pessoas estão sofrendo
Alguns estão sofrendo por conta da questão financeira, outros estão sofrendo por conta dos conflitos que aumentam no lar. Muita gente está sofrendo por conta de doenças psicossomáticas, a ansiedade, o medo, a angústia tem tomado conta. Alguns têm evoluído esse medo para uma síndrome do pânico. Tem muita gente que está vivendo essa realidade da dor, do sofrimento. Mas a gente tem que entender que a dor e o sofrimento não podem anestesiar a nossa fé. Os discípulos parecem que eles estão anestesiados, sabe? Eles estão fugindo de uma realidade que o Cristo estabeleceu para eles. Estão saindo de Jerusalém, onde deveria estar, e indo para Emaús. Fazer o que em Emaús? O evangelista Lucas não diz, não nos narra acerca disso. Ele está indo para Emaús, ele está mudando de trajetória. Ei, não mude de trajetória quando o sofrimento bater à sua porta. Não deixe que o sofrimento e a dor mantenham a sua fé anestesiada. No sofrimento e na dor é a oportunidade da gente vivenciar essa realidade de força em Deus. Nós temos vários exemplos na história bíblica e secular de homens e mulheres de Deus que nos momentos de sofrimentos eles vivenciaram uma fé profunda, uma convicção profunda em Deus, capaz de vencer toda e qualquer situação. Ei, sofrimento e dor é a possibilidade, segundo o apóstolo Paulo, da gente crescer espiritualmente, da gente evoluir espiritualmente. Não se engane, na vida sempre passaremos por sofrimento, mas o importante é saber que Jesus Cristo, Ele está presente conosco, Ele anda com a gente, Ele nos ouve. Jesus Cristo, Ele vem até nós para ver o nosso estado de espírito, abatidos, tristes, e Ele vem até nós também para conversar com a gente, para nos fazer voltar ao caminho da fé. Perceba que Jesus com os discípulos fala sobre a palavra de Deus, fala sobre Moisés, fala sobre o que a palavra, a lei estava colocando na relação com os profetas, para que eles voltem a crer, voltem a ter convicção de que deve estar voltando-se para o caminho que deveria jamais ter saído. E Jesus faz isso com a gente. Se volte para a sua palavra, a palavra de Deus, é isso que Jesus fala para a gente. Volte para a palavra de Deus, caminha com Ele. Uma terceira lição que a gente tira desse texto, e se parece muito com a nossa realidade: notícias, fatos, acontecimentos da vida não devem tirar de nós a percepção de Jesus na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso caminho. Notícias, fatos, acontecimentos da vida. Tem muita gente presa em fatos jornalísticos, em notícias televisivas, nas redes sociais. Tem muita gente sendo agora espectador de uma histérica mídia que tenta provocar cada vez mais a desesperança e o medo, e isso não pode mudar a minha, a sua, a nossa percepção de quem Jesus é. Os discípulos estavam conversando. Se fosse hoje, eles estavam lendo as principais notícias dos jornais, eles estavam trocando informações, eles estavam ali com o smartphone, com o iPhone, passando ali e verificando as notícias. Eles estavam acompanhando tudo o que estava acontecendo. Eles estavam focados nos acontecimentos, e isso enfraqueceu a sua fé e tirou a sua percepção de Jesus. Eu não estou dizendo que você não deve se informar, não é isso que eu estou falando. Informação é importante. Eu estou dizendo que você não pode permitir que o excesso de informações, e a maioria delas são negativas, faça com que a sua percepção de Jesus deixe de existir. Jesus chegue perto de você e você deixe de sentir Jesus, dando lugar ao medo, à ansiedade, ao pavor, à tristeza, ao desespero. Essa é uma terceira lição que a gente tira desse texto. Fatos, notícias, acontecimentos da vida não podem tirar a tua percepção de Jesus. Perceba Jesus, sinta Ele perto de você, sinta Ele ao seu lado. Uma quarta lição nesse texto: no sofrimento, na tristeza, Jesus
nos provoca a reler as Escrituras, Jesus nos ajuda a reinterpretar fatos, e Jesus nos coloca novamente de volta no caminho. Percebam comigo que Jesus, lá no verso de número 25, vai conversar com os discípulos. E parece que Jesus conversando com os discípulos, Jesus poderia, percebam bem, Jesus poderia consolar os discípulos, afinal de contas estavam tristes, estavam sendo inundados por fatos tristes, eles estavam vindo ali de uma experiência de morte daquele que caminhou com eles, que por vários dias, em um tempo longo, estivera com eles. Mas o intrigante do texto é que Jesus não vai consolar os discípulos, pelo contrário, Jesus aqui no texto vai ser severo com os discípulos. Jesus no verso de número 25, vai falar para eles: vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Jesus vai dizer: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? E ele continua dizendo, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Opa! Jesus não está consolando os discípulos, Jesus está dando uma dura nos discípulos, Jesus está sendo severo com os discípulos, e Jesus está dizendo assim: não importa o sofrimento que vocês estão passando, não importa a dor que vocês estão sentindo, Jesus está provocando eles a relerem as Escrituras, a perceber e reinterpretar os fatos e a vida. Jesus está convidando agora a que eles voltem ao caminho de Cristo Jesus. Será que você não está precisando reler as Escrituras, revisitar as Escrituras? Será que você não está precisando reinterpretar os fatos em você, da vida, do mundo, perto de você? Será que você não está precisando voltar para o caminho, para a experiência? Não espere a igreja, o templo, essa estrutura voltar a funcionar para você se aproximar de Jesus, não. Agora mesmo, hoje, você pode fazer isso. Você pode conversar com Jesus, voltar-se a ler as Escrituras. Jesus começa a mostrar aos discípulos que relendo as Escrituras é uma possibilidade de voltar ao caminho, não ser dominado pelo medo. Os discípulos aqui, eles precisam viver essa experiência do reler as Escrituras, do reinterpretar a vida, o momento que está sendo vivido, e voltar para o caminho. Na verdade, os discípulos estão precisando voltar a ter uma percepção clara de Jesus. Estudiosos afirmam que todos nós, seres humanos, nós temos um ângulo de visão, de percepção, de 165 graus. E eles vão continuar dizendo que se nós estivermos a 40 km por hora, esse nosso campo de visão, essa nossa percepção, em 40 km por hora, cai para 80%. 80%. E eles vão dizer também que se aumentar entre 80 quilômetros a 100 quilômetros, o nosso ângulo de percepção vai ser diminuído, vai diminuir para 40%. Aí ele vai dizer o seguinte, que se a gente tiver entre 200 km por hora, o nosso ângulo de percepção vai cair para 7%. O que isso quer dizer para nós? Que quanto mais rápido nós formos, quanto mais ligeiramente nós andarmos, quanto maior for o ritmo da nossa vida, menor é o nosso ângulo de percepção diante do mundo, diante da vida. E é isso que está acontecendo com a gente. Nós temos diminuído o nosso ângulo de percepção em relação à nossa dinâmica espiritual. O nosso ritmo de vida tem sido intenso, tem sido grande. E de tamanha intensidade que a gente está vivendo, que nós estamos perdendo a percepção de Jesus perto da gente. Eu perdi o meu emprego, mas Jesus está aqui comigo. Meu casamento não está bom, mas Jesus está aqui comigo. Eu estou
vivendo uma série de experiências dentro de mim que eu nunca vivi, pânico, medo, ansiedade, mas Jesus está perto de mim. Eu estou quase que desanimando de tudo isso que está acontecendo, tamanho é esse momento que a gente está vivendo, mas Jesus está aqui perto comigo. Eu acredito que se nós formos resumir toda a história que Lucas narra aqui nesse texto, nós diríamos que Jesus sempre anda conosco, mesmo desviando o nosso caminho, mesmo com o nosso estado de espírito abalado, mesmo com o nosso ângulo de percepção pequeno, diminuído por conta do ritmo frenético, corrido do texto. Uma última lição que eu quero deixar para você nesse texto, e para mim uma das mais belas de todas, é que somente aqui na partilha, Jesus passa a redirecionar o olhar dos discípulos para a missão, para voltar ao caminho. É na partilha, é no partir do pão, que os seus olhos espirituais são abertos, e eles começam a dizer: é verdade, a palavra de Deus ardia em nós quando Ele falava, de fato Ele é o Cristo, de fato Ele ressuscitou. Talvez aqui esteja um caminho para a gente partilhar. A partilha redireciona o nosso olhar para Cristo e nos faz voltar para o centro da vontade de Deus. E claro que esse momento é um momento de partilha, é um momento de dividir o que tem, é momento de olhar para a necessidade do outro, é momento de amor prático, amor ação, amor movimento, como na cultura judaico-cristã, não amor como na cultura grega, como esse sentimento, como essa simples palavra de dicionário, como esse balbuciar dos lábios, eu te amo, mas amor, expressão de vida. Ei, diante desse texto que você ouviu, que você leu, diante dessas 5 lições que nós extraímos desse texto, qual decisão você tomou aí, agora? Porque o mais importante não é aquilo que eu ouço, o mais importante é aquilo que eu decido a partir do que eu ouço. Que decisão você tomou? Jesus está sempre ao seu lado, não importa as circunstâncias. O sofrimento, a fé, a angústia, não podem de maneira alguma, fazer com que você perca a sua fé, anestesiar a sua fé. Fatos, circunstâncias da vida, não podem tirar de você a percepção de Jesus. Jamais, não podem, de forma alguma. É na partilha que nós redirecionamos o nosso olhar para Jesus e voltamos para o caminho. Eu quero orar com você agora, e eu quero te convidar a orar comigo. Orar conversando com Deus e dizendo quais são as tuas necessidades, dizendo para Ele aquilo que mais tocou no seu coração, dizendo para Ele qual a decisão que você tomou agora, dizer para Ele o que você está sentindo, abrir a tua alma, e você vai sentir, eu te garanto, o conforto do Espírito Santo de Deus, o abraçar do Pai, porque é isso que a oração faz com a gente, nos sentimos perto de Deus, do nosso Senhor. Senhor Deus, diante da palavra que foi nesse momento pregada, do texto que foi lido, nós aprendemos que o Senhor Jesus jamais nos abandona na caminhada, que assim como o estado de espírito dos discípulos e a conversa atraiu o coração de Jesus, que o nosso estado de espírito agora, que os nossos questionamentos também atraem Jesus a nós, a caminhar conosco, a estar perto de nós. Senhor Jesus, a nossa oração é que Tu estejas presente em cada família, cada lar, cada vida, cada indivíduo, cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adolescente, gente, pessoas que nos assistem agora. Que o Espírito Santo do Senhor faça uma obra extraordinária em cada coração. Que vidas abram o seu coração para Jesus agora. Deus, quanta gente tem se afastado de Ti nesse momento. Quanta gente distante do templo,
das celebrações coletivas, das mensagens que ouviam presencialmente. Isso tudo tem feito uma diferença muito grande, a ausência disso na vida de muita gente. Nesta hora, Deus, que cada uma das pessoas que nos ouvem, que possam entender que o Senhor está presente agora. Vai, Senhor, ao encontro de cada vida, que todos possam te sentir a tua presença. Essa é a oração que te fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo.